18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, 18 horas no ar. Eu e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite também pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha, legal, hein? Ligue pra gente, participe do nosso programa. O nosso WhatsApp está aí, 994887592, Karime. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E tá valendo a sua participação também para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto pra gente. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Rio Negro continua descendo mesmo depois de bater o recorde histórico. Seca histórica causa desabastecimento de alimentos e até água potável. Pelo menos 120 mil eleitores foram prejudicados pela seca histórica. Polícia Federal prende cunhado de secretário de Finanças de Parintins. Agora 6 horas e 5 minutos em Manaus. Valeu a sua participação aí. Continue em 100,7. Continue ligado no melhor mix do Brasil. Vamos conferir, hein? Juntos até às 7 os destaques desta sexta-feira, 4 de outubro de 2024 no ar. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, 18 horas de hoje começa com mais um escândalo envolvendo o governador Wilson Lima, que parece estar cada vez mais atolado em casos de abuso de poder e corrupção. Agora, Carlão, o Ministério Público do Amazonas está investigando o governador Wilson Lima e o secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antoni, por envolvimento em um esquema criminoso para influenciar as eleições municipais de Parintins. Aquele caso que a gente deu durante toda essa semana. Lembrando que o secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antoni, não estava presente naquela reunião e que as imagens foram vazadas e viralizaram todo mundo recebeu essas imagens. Ele não estava presente, mas ele foi citado durante a reunião. Karime, essa investigação veio à tona após a divulgação de um vídeo que mostra uma reunião ilegal entre secretários de Estado e policiais militares planejando ações ilícitas para beneficiar a candidata à prefeitura Brena de Aná, aliada ao governador. O Ministério Público está investigando se houve desvio de poder, dano ao erário e também improbidade administrativa, crimes que podem resultar em duras penalidades. Carlão, o Ministério Público não perdeu tempo e já instaurou um inquérito civil para investigar o governador Wilson Lima e seus aliados. A denúncia aponta que agentes da Segurança Pública e da Secretaria de Fazenda foram usados para intimidar apoiadores do candidato Matheus Assayag, rival de Brena de Aná, próximo agora, dias antes das eleições, e deixou o Ministério Público em alerta, lembrando que a Brenda de Aná é a candidata apoiada pelo governador Wilson Lima. Karime Leão e ouvintes, não para por aí. Segundo o Procurador-Geral da Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, o material reunido, vídeos, fotos e documentos, revela o tamanho do esquema de manipulação e tudo isso com o aval direto do governador Wilson Lima, que continua assim usando a máquina pública para garantir vantagens nas eleições. E como resultado desse inquérito, já foram exonerados 5 nomes de peso da alta cúpula do governo Wilson Lima, incluindo secretários de Administração e Cultura, além de comandantes da RUCAM e da Companhia de Operações Especiais. Karime Leão, e enquanto isso, quem paga, o preço, quem sofre é a população de Parintins e do Amazonas. Nós, de um modo geral, que estamos sendo penalizados. Vamos acompanhar de perto, sim, os próximos passos dessa investigação e, claro, vamos trazer aqui para você, querido ouvinte, todas as informações aqui no programa 18 Carlão, horas. E lembrando também que essa investigação, ela tramita em caráter prioritário por causa das proximidades das eleições e vai ficar a cargo de promotorias do Centro de Apoio Operacional de Proteção aos Direitos Constitucionais do Cidadão. Agora 6:09, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. Mix.
Olha só, o Rio Negro, hein, bateu o recorde de seca. A seca de 2023 já não é mais, né, a mais seca. Atingimos oficialmente a menor cota já registrada nesta sexta-feira, com 12 metros e 66 centímetros, segundo a medição do Porto de Manaus, Karine. É oficial, né? Carlão, agora oficialmente é a maior seca já registrada em 122 anos. 4 centímetros a menos do que o recorde do ano passado, que foi registrado no dia 26 de outubro, ou seja, atingimos antes e atingimos marca pior do que a do ano passado. E a previsão é de que o Rio Negro continue descendo. Vai diminuir o ritmo de vazante nos próximos dias, mas vai continuar descendo por mais 2 semanas, isso segundo o Serviço Geológico do Brasil. Diminuiu mesmo um pouco, né, o ritmo da vazante nos últimos 3 dias. O Rio Negro estava descendo 14 centímetros e de ontem para hoje esse número foi de 11 centímetros. Mas o fato é que mesmo lento, o rio, sim, ele vai continuar seguindo descendo, né? E nos próximos dias deve inclusive bater o próprio recorde diariamente. Vamos aos detalhes aí dessa situação com Odinei Araújo. O recorde da seca em 2024 em Manaus foi atingido com 22 dias de antecedência em relação a 2023, até então o ano da maior estiagem no Amazonas. No ano passado, a marca histórica foi atingida em 26 de outubro, quando o Rio Negro chegou a 12 metros e 70 centímetros. Depois dessa marca, as águas estabilizaram e começaram a subir, só que elas não subiram o suficiente. E em 2024, ainda estamos vivendo os efeitos da estiagem do ano passado, segundo o pesquisador em geociência André Martinelli, do Serviço Geológico do Brasil. Vale lembrar aqui que a gente ainda vive a seca de 2023, né? Um ano hidrológico 23-24, a gente não teve uma recuperação na enchente desse ano, e aí a cota de partida para início da vazante foi muito baixa. E aí o que a gente ficava pensando, analisando, era em relação às intensidades de descida. E o que a gente observou ano passado foi uma intensidade na segunda quinzena de setembro para Manaus muito absurda. Desceu quase 5 metros em apenas 15 dias. Foi aquele susto para todos, né? Não só para a gente que fica analisando o dado diariamente. E esse ano a gente não vinha tendo esse tipo de comportamento até a segunda quinzena de agosto. A segunda quinzena de agosto desceu próximo de 4 metros e isso se repetiu na primeira quinzena de setembro, ou seja, antecipado ao que foi ano passado, com somatórios aí na ordem de 8 metros em um mês. E é isso que trouxe realmente para esse patamar de seca histórica, que é o que a gente viu hoje, né? Com pouca chuva, a subida do Rio Negro não chegou à sua normalidade e a partir do dia 23 de junho desse ano, as águas começaram a descer, o chamado período da vazante. De acordo com o Serviço de Medição do Porto de Manaus, até hoje, o Rio Negro vazou 14 metros e 19 centímetros desde junho. Esse período de vazante deve continuar até o fim de outubro ou primeira semana de novembro. A partir de novembro, a previsão é de que as águas estabilizem por um período e depois voltem a descer. É o chamado repiquete, que acontece sempre no final do período de vazante. Mas até lá, as águas do Rio Negro vão continuar descendo e o recorde registrado hoje de 12 metros e 66 centímetros, 4 centímetros a menos que em 2023, vai ser superado a cada dia. Para o pesquisador André Martinelli, do Serviço Geológico do Brasil, o restabelecimento dos rios mesmo só deve ocorrer entre janeiro e fevereiro do ano que vem. A gente tem que observar agora quando que o rio consegue se restabelecer. E aí olhar para essa janela de janeiro e fevereiro, porque descer a 12, descer a 11,50, descer a 10, isso aí já é comparar um ruim com muito ruim, assim, não traz nenhum tipo de expectativa, né, de melhora. O que a gente tem que olhar agora é a projeção para a normalidade, que a gente entende de maneira, olhando para a hidrologia, como a cota 16. A boa notícia, segundo o Serviço Geológico do Brasil, é que já se observa um período de chuva nas principais bacias que alimentam Manaus, como no Solimões, e a expectativa para Manaus é que até a primeira semana de novembro a enchente inicie no Rio Negro. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o começo das chuvas lá na Colômbia e também no Peru está trazendo esperança para o Alto Solimões, Juruá, Purus e até o Rio Madeira, que está com 100% da navegação comprometida. Olha só, esperanças aí, Karine. Muito bom, né, Carlão? Exato. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, o Serafim Correia, as balsas que transportam combustível lá na região de Benjamin Constant já estão conseguindo chegar no município. Vamos acompanhar, ouvir o que ele disse. Tanto no Alto Solimões, quanto no Juruá, no Purus e até mesmo no Madeira, começaram a chover nas cabeceiras, nos rios peruanos, nos rios bolivianos, e com isso há uma leve melhora no volume de água. Ainda não é nada muito grande, mas já permite o acesso a alguns locais que antes estavam completamente isolados. Por exemplo, próximo a Benjamin Constant, onde a balsa não conseguia mais passar para levar o combustível, da balsa Pulmão, que fica antes de Benjamin Constant, isso já foi superado e não há mais risco de desabastecimento da usina de energia elétrica lá da Amazonas Energia. 18 horas. Legal, muito bom saber disso, né, Karine Leão? Agora, por aqui nós sabemos que o Rio Negro vai continuar descendo e a situação vai piorar ainda nas próximas semanas. A seca, que já é a pior da história, vai continuar batendo aí o recorde nos próximos dias. Uma realidade que prejudica ainda mais as pessoas que já sofrem, né, com o desabastecimento. Exatamente, Carlão. Já sabemos que existem comunidades enfrentando aí o desabastecimento, falta comida, remédio e até água potável. Os 62 municípios do estado seguem em estado de emergência. E quem tem mais atualizações a respeito desse cenário é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, a Defesa Civil atualizou o boletim da seca desse ano. Nathalie, boa noite. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Atualizou sim, Karime. Afinal de contas, hoje a gente está vivendo aí um dia histórico, né? Como a gente acompanhou na reportagem da Odineia Araújo. Hoje a gente conseguiu bater a marca da maior seca já registrada dos últimos 122 anos pelo segundo ano consecutivo. E aí, é claro, né? Tudo isso traz inúmeros prejuízos para todos nós e, claro, principalmente para aquelas pessoas mais afetadas, né? Mas essa situação não afeta somente as pessoas que moram nas zonas rurais ou nas zonas mais afastadas. Só pra gente ter uma ideia, segundo, né, o boletim da estiagem, quase 750 mil habitantes aqui da nossa capital já estão sendo afetados de maneira direta. E aí uma dessas pessoas é o seu Raimundo Filho da Silva, de 65 anos. Karime, a gente conversou com ele. Ele trabalha como chefe de embarcação, né? Há mais de 40 anos. Ele que nasceu na comunidade do Catalão, ele trabalha nas águas. Ele disse pra gente assim: eu nasci nas águas e pelo segundo ano consecutivo eu tô vendo as minhas águas desaparecerem. Nossa, né? Um relato forte. Um relato forte pra gente. E aí, assim, durante a maior parte do ano, o seu Raimundo e a mulher dele, a dona Maria, de 64 anos, eles trabalham, né, no meio do rio, já que ele faz manutenção de máquinas e também dirige, ele pilota, na verdade, embarcações de pequeno porte. Como agora a embarcação dele não tem como navegar nas águas do Rio Negro, na verdade ele está morando há pelo menos 2 meses já na orla ali do Amarelinho. Só que assim, Karime, a embarcação dele realmente está encalhada e toda aquela área virou um verdadeiro lixão. E aí, nesse período de seca, fica difícil para tudo, né? E como ele não tem trabalho, ele precisa se deslocar para tentar trabalhar na casa de algumas, fazer serviço na embarcação de outras pessoas para manter a vida. Só que a maior dificuldade não é nem para comprar alimento, Karime, realmente é para que ele consiga lidar com a falta de água para as atividades do dia a dia. Água potável. Água potável. Lá naquela região da orla do Amarelinho, no bairro do Educandos, na zona sul aqui de
de Manaus, residem pelo menos 100 famílias. E a gente está falando de Manaus, não estamos nem falando das localidades aqui do interior do estado do Amazonas. A gente está falando aqui de Manaus, que já tem essa falta de água potável. A gente está falando, Karime, do bairro do Educandos, né? Na zona sul de Manaus, praticamente ali numa região central. O bairro do Educandos é um dos bairros mais antigos da nossa capital, um dos primeiros bairros. A gente está falando ali daquela região do Alto do Educandos. E aí o seu Raimundo e a esposa, eles têm dificuldade, né, de acesso para água potável. E aí, pelo menos, eles precisam, pelo menos 2 vezes na semana, comprarem um garrafão de água se eles quiserem ter acesso. Só que assim, Karime, eles já têm alguns prejuízos, né? Tipo, prejuízos que eu falo sentidos diretamente na saúde. Ele tem marcas já, né, de urticárias na pele ocasionadas pelo fato de tomar banho com a água contaminada. Só pra gente ter uma ideia, ele precisou perfurar um poço de forma irregular no meio do lixo para então, né, manter ali as atividades do dia a dia. E eles fazem como pode, tentam limpar a água ali com água sanitária, mas a única maneira que ele tem de se manter ali é perfurando esse poço. E claro, como ele já tem mais de 60 anos, já sente muitas dores, vem sentindo muito prejuízo com isso. E aí a gente vai ouvir aí agora o que diz o seu Raimundo Filho, de 65 anos, ele que é morador do bairro do Educandos e vem sentindo na pele tudo isso. Aqui passa um lençol de água por baixo, que é água mineral. Aí brota aqueles olhos de água, né? A gente cava, aí limpa o poço e aí boia aquela água limpa. Mas não dá pra gente consumir, só dá pra usar pra lavar o barco, pra lavar a louça. A gente sente dor nas costas, dor nos quartos, dor nas pernas. Aí pra se locomover daqui, aqui a gente trabalha muito, carrega água, sobe e desce nesse escadão. É difícil, vai comprar uma coisinha pra comer, a gente vai lá em cima, né? No mercado. 18 horas. Difícil, né? A gente ouviu aí a fala do seu Raimundo, só que além dele, Karime, a maioria dos moradores, eu disse que pelo menos 100 famílias moram ali naquela área, quase todos são idosos. Então você imagina a dificuldade de mobilidade dessas pessoas, e para conseguirem água não é fácil. Só que além da nossa capital, Manaus, como você também bem disse, os 61 municípios aqui do nosso estado enfrentam situação de emergência nesse período da estiagem. Segundo o boletim atualizado, todos os municípios do nosso estado seguem em condições críticas, né, com mais de 750 mil habitantes afetados de maneira direta, mais de 186 mil famílias, e a previsão é que a recuperação dos níveis dos rios seja lenta, e tudo isso só volte a acontecer aqui em Manaus, por exemplo, lá para janeiro, fevereiro. A gente só no que vem que os níveis devem voltar de alguma forma, meu Deus. A gente atingir ali a cota de normalidade, que é de 16 metros, por exemplo, somente os prognósticos climáticos indicam aí, né, que só para lá para janeiro, fevereiro. E aí a gente conversou com o Francisco Máximo, com o coronel Francisco Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil, e ele falou um pouquinho pra gente sobre esse dia histórico e das ações. Essa marca histórica ocorreu com 20 dias de antecedência. Portanto, estamos aqui diante da maior estiagem vivida ao longo desses 120 anos, ultrapassando inclusive a do ano passado, que foi considerada a maior no nosso estado. Dessa forma, precisamos continuar com a efetividade das entregas da ajuda humanitária, entendendo que hoje já estamos com 186 mil famílias atingidas, o que leva aproximadamente 750 mil pessoas nesse momento fortemente impactados. O nosso trabalho é justamente para alcançar essas famílias ribeirinhas, que são as mais suscetíveis, as mais vulneráveis, portanto precisam de uma atenção maior. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala do coronel Francisco Máximo, ele que é secretário de Defesa Civil Estadual, atualizando pra gente aí os detalhes, trazendo os detalhes do boletim da estiagem aqui no nosso estado. Boa noite. Obrigada, Nathalie Moraes. Boa noite. Carlão, lembrando que é o secretário de Defesa Civil que mandou a população estocar água e comida para esperar o pior, né? É verdade, estocar o que não tem, né? Pois é, olha aí que maravilha, né? Não trabalhou com antecedência, o estado deixou todos os municípios do Amazonas chegarem nesse ponto.
ponto da gente não ter água potável, ter dificuldade de ter água potável aqui em Manaus do lado. mesmo. Aqui do lado. É do lado. Não trabalhou com antecedência, não fez gestão, não se organizou e deixa a população nessa situação. 6h24, 18 horas no ar com os destaques desta sexta-feira. 18 horas. Olha, a seca também ela vai impactar a eleição aqui no Amazonas. Mais de 120 mil eleitores vão sofrer diretamente os impactos causados pela seca histórica. Exatamente, Carlão. A estiagem afeta em diferentes níveis 263 locais de votação em todo o estado. Vamos conversar agora com o repórter André Meirelles, que está acompanhando essa logística complicada para as eleições esse ano aqui no Amazonas. Boa noite, André. Então, a situação aqui é tão difícil que o Tribunal Regional Eleitoral dividiu os eleitores em 4 grupos de níveis de dificuldade. André, explica pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha. Isso mesmo, o monitoramento ele foi dividido nesses 4 níveis. O normal, que é o não impactados aqui até o momento pela vazante, que são mais de 2.600.000 eleitores, né? Pessoas, no caso, e a moderada, né? Que aí já é a dificuldade para chegar ao local, impactando aí o tempo de deslocamento. E esses são mais de 60 mil eleitores. E tem a severa aí, que é a dificuldade muito grande, onde os eleitores podem precisar de auxílio de transporte. Esses eleitores, eles são os números aí de mais de 44 mil. E tem a impeditiva, que são mais de 15 mil eleitores nesse local, que pode ficar isolado e necessitar do uso de helicópteros, né? E os números, inclusive, podem ser ainda maiores no balanço que vai ser feito depois aí que terminar as eleições, já que os níveis dos principais rios amazônicos aqui seguem nesse ritmo de descida, né? O Tribunal Regional Eleitoral, inclusive, aqui do Amazonas, acabou definindo uma estratégia, isso para combater as dificuldades que são causadas pelo período aqui de vazantes. 78 locais de votação, eles vão precisar do uso de helicópteros para o transporte dessas urnas, né? Há locais aí de votação de populações isoladas, né? E esses locais de votação atendem aí no total 27.777 eleitores de 136 seções, né, nas quais estão incluídas 30 áreas indígenas com 55 seções eleitorais que totalizam então mais de 12 mil eleitores, né? Inclusive os helicópteros que pertencem ao Ministério da Defesa, eles podem ser usados para levar essas urnas ou auxiliar os eleitores, mas só que a gente não tem esse balanço total do TRE até o momento. E há também os moradores ribeirinhos, né, que passam aí como invisíveis nesses números. Isso porque eles vivem nessas áreas isoladas e aí, apesar do local de votação não sofrer com a seca, mas tem essa questão do isolamento dessa população, né? Inclusive, a gente tem também aqui essa informação sobre as Forças Armadas, que estão mobilizando cerca de 5 mil militares para garantir aí a votação em meio a essa maior seca da história, né? Militares da Marinha, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, eles vão atuar na operação de garantia da votação e apuração em 63 municípios aqui do estado. Inclusive, a mobilização das tropas já até começou aí antes da execução do pleito eleitoral e a operação inclui o transporte das urnas para 27 municípios e 127 comunidades. Inclusive, a gente vai conferir a fala agora do chefe de Estado-Maior do Comando Conjunto Amazônia, que é o Major Brigadeiro do Ar, Ramiro Pinheiro. Ele vai falar agora sobre essas áreas aí que já foram atendidas e as que serão atendidas. Vamos acompanhar. Na verdade, ali as regiões já foram atendidas. Na parte central do Amazonas, a região de Coari, a região de Lábrea, toda aquela região também já foi, mas não só isso, também toda a parte oeste, né? Sudoeste, eu diria que seria a parte mais crítica pela situação dos rios atualmente, onde nós temos focado muito a nossa atenção. Então a gente fez uma distribuição dos meios para atender essas localidades. Mas hoje, no dia de hoje, nós já atendemos Coari, Lábrea e Boca do Acre, aquela região já foi atendida, já foram distribuídas as sessões eleitorais, as urnas naquela região, para efetivamente estar em condições no domingo para exercício do voto. 18 horas. Inclusive, Karime, Carlão, o Major Ramiro Pinheiro, também ele falou aí desse trabalho das 3 forças de segurança, né, sobre assegurar a integridade e a segurança do processo eleitoral nessas regiões. Vamos acompanhar.
A gente fez um planejamento muito próximo, junto com o nosso Tribunal Regional, tanto daqui quanto do Acre, para a distribuição das urnas. E estamos utilizando as aeronaves de asa fixa, nossos Amazonas, os nossos Caravans aqui de Manaus, bem como helicópteros, tanto nossos quanto do Exército, quanto da Marinha do Brasil, para distribuir isso aí naquelas localidades efetivamente de difícil acesso, que tem sido várias, como falou, são 657 diferentes locais em que nós estamos transportando, levando urna e também levando tropa para fazer a segurança, né, da nossa votação. 18 horas. Tá, então a gente cumpriu a fala do Major Ramiro Pinheiro. Estamos falando dessa situação aí de mais de 120 mil eleitores, né, que vão sofrer aí com os impactos diretamente causados pela seca histórica, né, que está aqui sofrendo o estado do Amazonas para votar domingo agora já, né? Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral proibiu também que a Polícia Rodoviária Federal faça blitz nas eleições desse ano, né? Agora no dia 6 e também no dia 27, caso tenha o segundo turno, né? E segundo o tribunal, essa medida é para evitar o que aconteceu aí nas eleições presidenciais de 2022, Karime Carlão. Beleza, André. Isso aí, André. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6 horas e 30 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime Leão agora, Blink. Exato, vamos saber agora sobre os bastidores da política local, sobre os bastidores da campanha eleitoral que esse ano tá dando o que falar. Inclusive, eu acho que é a campanha eleitoral que mais esteve nas manchetes policiais. Não lembro de ter feito cobertura de alguma campanha eleitoral aqui no estado do Amazonas ou em outro lugar que tivesse tanta manchete policial. Nos últimos anos, não é? Mesmo, nos últimos anos não mesmo. Vamos conversar com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Então, hoje, a Polícia Federal prendeu o cunhado do secretário de Finanças lá do município de Parintins, o Janilson Vasconcelos. Blink, ele estava com uma grande quantidade de dinheiro vivo, dinheiro espécie, como diz vivo. Minha avó que falava isso, né? Conta pra gente o que aconteceu. É legal, né? 30 mil. 30 boa noite, mil? Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. 30 mil. Vai ficar igual daquela carteira, R$3. R$3? 30 mil? É muito dinheiro, né? 30 mil, ele tinha em espécie. Aí, na mão de quem, né? O empresário Janilson Vasconcelos, como disse Karime Leão. Ele estava com 30 mil lá em Parintins. Ele é cunhado do secretário de Finanças do município. Ele é João Neto Vasconcelos e é considerado o homem de confiança do prefeito Bigarcia. Ele foi detido. Aparece um vídeo que rolou bastante aí nas redes sociais. Ele no chão, não é? Eu vi esse vídeo. Ele resistindo à prisão. O que acontece? Gente, tem problema transitar com 30 mil? Não tem problema. Só que você tem que conseguir dizer a origem. E aí, justificar, né, há uma suspeita de que esse dinheiro poderia ser utilizado pelo candidato para comprar votos a favor do candidato Matheus Assayag. Por quê? A gente está falando aqui do homem de confiança de Bigarcia. Bigarcia é o atual prefeito e Bigarcia é o principal apoiador, né, da campanha de Matheus Assayag. Bigarcia não pode mais participar da eleição, porque ele já está na reeleição. Então ele tem o campeão dele, digamos assim, que é Matheus Assayag. E dessa vez foi alvo dessa prisão o João Neto, que é a pessoa da Finanças, né, o secretário de Finanças de Parintins e braço direito de Bigarcia. Por isso há uma desconfiança de que esse dinheiro poderia ser usado aí na compra de votos a favor de Matheus Assayag. Principalmente porque houve uma resistência por parte do João Vasconcelos. E ele não explicou, né? Porque ele não conseguiu explicar a origem. Nem a origem, nem o fim. Então, pra que ele estava fazendo? E ele estava andando pelo centro da cidade de Parintins com essa grana. Suspeito, no mínimo. Tem outro caso de dinheiro vivo, como você falou? Tem que a gente não falou ontem, mas é até o Carlão estava com esse questionamento, né, Carlão? Do Sinésio Campos. O Sinésio, que é do PT, né? Ele foi detido pela Polícia Federal nesta quinta-feira. A polícia prendeu 20 mil, 10 mil a menos do que aconteceu lá em Parintins. Estava em posse de uma assessora também, parlamentar, o deputado, e foi aqui no Aeroclube de Manaus, aqui em Flores. É isso. O que aconteceu? É mais um caso aí esquisito, é isso? Mais um caso da polícia. A Polícia Federal trabalhando horrores nessa eleição. Mas aí, nesse caso, o que acontece? Ele ia viajar para Benjamin Constant. Eles estavam embarcando, né? E aí, tanto Sinésio Campos quanto a Arlete Cardoso
de Santana Rocha, que é assessora dele, estavam portando R$10 mil cada um. Em espécie também, né? E aí foi questionado. Na verdade, viram eles com dinheiro e cada um foi para uma sala. Só que um deu... A polícia viu os dois com dinheiro. Sim. Falou, vamos conversar, vamos saber do que se trata, e encaminhou cada um para uma sala para averiguar. E ela falou que o dinheiro era dele. E ele falou que não, porque não ouviu o outro. Sim, cada uma estava numa sala diferente, cada um deu uma história diferente. Isso, como cada um deu uma história diferente, aí virou um inquérito. Esse é o procedimento, né, da polícia mesmo. Exatamente. O Sinésio Campos, ele não pode ser preso, porque ele tem imunidade parlamentar, porque ele é deputado estadual. Mas ainda assim, podem sim investigar a origem do dinheiro, investigar qual que seria o fim, porque há uma desconfiança, inclusive por isso, o caso foi encaminhado para a Justiça Eleitoral, porque pode ser que o fim desse dinheiro pudesse ser usado ali na compra de votos na cidade de Benjamin Constant. Não é possível dizer que foi flagranteado, porque eles só viram eles com dinheiro, né? Mas, de qualquer maneira, vale a pena investigar, e é isso que a polícia está fazendo. Na verdade, a polícia encaminhou o caso para uma análise na Justiça Eleitoral e também foi encaminhado, a apreensão foi formalizada pela Caixa Econômica, encaminhada à Caixa Econômica Federal, e o caso vai seguir para a Delegacia Regional de Polícia Judiciária, que vai decidir sobre dar continuidade na investigação, quem vai assumir a investigação. Mas a Polícia Federal fez a parte dela. Ele tá trabalhando muito. Agora, tem outro caso de polícia envolvendo candidato? Tem o caso de jogar dinheiro, mas não sei se ainda está... Ele segue na disputa política, né? No pleito. Essa pergunta é difícil, porque o que aconteceu de mais novo, vamos voltar para quem está ouvindo a gente. A gente está falando de... Foi preso o candidato Raoni Cabral, que é candidato lá em Quari. Ele é aquele que você provavelmente viu também em vídeo disso, que é ele em cima de um carro, de um trio, jogando dinheiro assim para todo mundo, para os eleitores, e os eleitores pegando, se matando para pegar. Enfim, é uma cena bem grotesca. E aí, o que aconteceu? Hoje, ele foi preso assim que isso aconteceu, preso pela Polícia Federal por tentativa de compra de voto. Aí ele pagou a fiança de 20 salários mínimos, saiu. Só que essa saída dele estava condicionada a uma série de comportamentos que ele não podia fazer. E ele descumpriu essa regra, ele não podia falar para um público grande, e ele fez isso. Só que ele não poderia ser preso porque estamos a 48 horas da eleição. Ainda assim, quando foi hoje, mais ou menos ali às 17 horas, o juiz falou que ele reconsiderou essa decisão e sim, o Raoni está detido nesse momento e se ele vai poder participar do pleito ou não, o nome dele ainda está como candidato. Agora, na urna ainda está lá, né? Na urna ainda está lá, no Divulga Cândido ainda está lá. Agora, se ele vai ter o diploma cassado, caso leve, o que vai acontecer a partir daqui, não há nenhuma informação. Outra coisa é que ele também não participou da própria convenção. Sim. A gente falou isso aqui. E esse caso ainda também não sei como é que ficou, ainda não houve nenhuma novidade sobre isso que chegou para a imprensa, né? Pode até ter rolado, mas não foi divulgado. Sobre esse caso, foi tão escandaloso, a cena ela é tão escandalosa, que até mesmo a ministra Carmen Lúcia falou sobre isso. Nossa. E a gente soube disso porque o desembargador, presidente do TRE, João Simões, contou pra gente. Vamos ouvir. E ela, dia sim, dia não, ela tem ligado para nós, acompanhando de perto, um apoio incondicional às eleições no Amazonas. E numa conversa que eu tive com ela 2 horas atrás, ela ligou preocupada, como nós todos estamos. Ela disse: presidente, eu vou usar as palavras dela, nem nos filmes mais mequetrefes que eu já assisti na minha vida, eu não vi uma cena igual àquela de Quari. O cidadão lá jogando dinheiro para o ar. 18 horas.
mequetrefe a cena. Adorei a palavra. Bom, tirou do baú. Mas é merecido, né? Sim. Sem dúvida. E eu perguntei se ele sabia da prisão e o desembargador ainda não estava sabendo, porque realmente tinha acontecido naquele instante. E ele falou, mas se aconteceu, bem feito. Foi bem feito. Olha aí. Isso, gente, foi agora às 5 da tarde, não é? Isso, a gente conversou com ele agora às 5. E assim, é uma questão, porque a gente teve uma coletiva com o desembargador presidente do TRE, e uma grande questão do TRE nesse pleito o Amazonas sempre foi um estado de uma logística muito desafiadora para chegar em todos os estados, todas as cidades, todas as comunidades, porque todo mundo vota, tá, gente? Todo mundo tem direito a votar. Então tem que chegar a condição da pessoa votar em todas as comunidades, todo lugar que tiver gente, eleitor brasileiro, ele tem esse direito. E como é que faz para entregar essas urnas no Amazonas normal? Já é difícil. Aí na seca, entendeu? É complicadíssimo. Ele contou que tem 7 helicópteros à disposição, que eles estão numa força-tarefa gigantesca, mas que estão tentando. E aí ele falou que conta com mais força. Vamos ouvir de novo aí, João Simões. Estamos chegando. O nosso planejamento vai até amanhã de tarde. Então vamos rezar para que saia tudo certo. Eu digo rezar porque Deus sempre tem que estar, né, no nosso pensamento. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Está tudo planejado e as operações estão todas caminhando como planejado, mas está em andamento. Existe a possibilidade de não conseguir chegar em algum município? Não. Deus vai nos ajudar a não chegar em tudo. 18 horas. Deus vai nos ajudar. Gente, vamos rezar, é ótimo. Rezar, Tá certo, precisa sempre da bênção de Deus, mas vamos rezar para que tudo aconteça, é ótimo. Porque eu vejo, né, o TRE fazendo tudo que é possível fazer. Ele falou muito, não estava nesse corte, mas ele falou muito sobre o apoio que a ministra Carmelúcia tá dando, que ela liga todos os dias. E então eu vejo que há assim uma tentativa muito grande de chegar em todos os lugares, mas o Amazonas tem um desafio realmente que é particular dele. Outra coisa que a gente pode falar sobre o que aconteceu, Karime, debate, né? Sim. Sim, é o debate, o último debate. Aconteceu ontem, a gente não tá trazendo ele tanto pra pauta, porque teve 2 faltas, que já era até esperado. Davi Almeida, atual prefeito, e Roberto Cidade. Eles são cotados em algumas pesquisas como já estarem no segundo turno. Na verdade, Davi é considerado sim que já tá no segundo turno, quase que de forma unânime. Agora, Roberto Cidade não. Tem pesquisa que fala que é ele, tem pesquisa que fala que pode ser Alberto Neto ou Amon Mandel. O fato é que o debate só estava ali Capitão Alberto Neto, Amon Mandel e Marcelo Ramos. E mais uma vez se fez muito presente quem estava ausente por conta das críticas desses outros. Agora, teve uma situação que eu achei curiosíssima. Alberto Neto não falou uma vez o nome de Bolsonaro. O que é muito estranho, porque ele carrega a campanha inteira com o nome do Bolsonaro, né? E aí eu fui perguntar até da assessoria dele, e aí o que aconteceu? Eles disseram, não, foi só uma questão de que ele ficou nervoso mesmo. Não tem a ver com não foi nenhum tipo de estratégia. Mas, de qualquer maneira, não teve Bolsonaro no debate. Ele não trouxe para ele aí a força de Bolsonaro durante todo o debate. Foi o último debate, a última vez que o eleitor teve a oportunidade nesse primeiro turno de conhecer aí as propostas. E é isso. Vambora, beleza. Trago mais informação para você. Segunda depois da eleição, vamos ver, né? Bom voto para todo mundo, votem, viu? Não falta. Votem com consciência, né? Exatamente. Blink? Não sai de casa para votar branco ou nulo, não. Vota de verdade, vai lá. Valeu, obrigada, Blink. Valeu, Blink. 6h42. 18 horas. Continua em 6,7. Daqui a pouquinho, atenção. No próximo domingo, dia de eleição, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas vai ser proibida em Manaus por causa aí da lei seca. O nosso assunto é instante já, hein? 18 horas. E agora a previsão do tempo e temperatura. Karime Leão, é pro final de semana, né, Karime? Exatamente. Previsão do tempo. Para esse sábado, segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite também muito nublado, mas não deve chover. Mínima prevista 26 graus, máxima pode chegar a 35 graus. Umidade relativa do ar entre 44% e 95%. No domingo, a previsão de tempo é de sol com muitas nuvens de manhã, também passando a nublado, com possibilidade de uma chuva fina à noite. 68% de chances de chuva para esse domingo. Tomara. Dia 6, dia de eleição. Eu quero. Olha aí, melhor para todo mundo. Mínima prevista de 26 graus e a máxima pode chegar a 36 graus.
Olha lá, e no próximo domingo, dia 6, acontecem as eleições municipais e Manaus tem lei seca. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas estarão proibidos nesse dia aí, Karine. Exatamente, Carlão. E essa restrição aí se aplica a bares, restaurantes, supermercados, mercearias e outros estabelecimentos como locais abertos ao público. E o repórter André Meirelles volta a conversar com a gente a respeito desse assunto. Então, André, a lei seca vai ser durante todo o dia e esse ano tem mudança nesse horário, não é? Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Karine, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha. É isso mesmo, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas definiu a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em Manaus, isso durante essas eleições municipais de 2024. Então, atenção, tanto você que gosta de tomar aquela bebida, quanto você também que vende aí, né, a bebida, tem que ficar atento a esse horário. Diferente aí do que foi nas eleições passadas, que foi um período de 24 horas, esse ano, a partir das 6 da manhã até as 18 horas, no horário local aqui mesmo, vão estar proibida e tanto o consumo quanto também a venda de bebidas alcoólicas, né, para bares, restaurantes, supermercados, mercearias e outros estabelecimentos aqui na capital amazonense, né? Isso acontece tanto agora, dia 6 de outubro, aqui na capital amazonense, e pode acontecer no dia 27 de outubro também, caso haja um segundo turno, né? E segundo também o Tribunal aqui Regional Eleitoral considera crime de desobediência e aí pode ser punido quem for pego consumindo bebida alcoólica ou vendendo nesse período de 6 da manhã até as 6 da tarde, né? E agora a gente também vai falar aqui para quem usa o e-título, né? O título de eleitor digital, que pode ser baixado aí pela loja de aplicativos. Quem usa o e-título para votar, o prazo para baixar ou atualizar o aplicativo é até amanhã, sábado, dia 5. Olha, vou falar até uma ocorrência que aconteceu comigo. Certo. Já estava instalado na eleição passada no meu celular. E eu falei, não, tá instalado mesmo, tranquilo. Não precisa, tá tranquilo. Mas quando eu cliquei, estava pedindo atualização. Isso foi no domingo e já tinha passado o prazo. Então é bom as pessoas ficarem atentas. Tá baixado no seu celular, mas dá uma olhada aí, ver se tá atualizado. Porque né? Passou de sábado, já era. Não pode baixar, não pode atualizar, né? Esse título, ele é o que substitui aí o título de eleitor impresso e o documento com foto nas eleições, se você já tiver feito o cadastro biométrico e também tiver aí a foto cadastrada no perfil. Agora, bora entender aí como é que vai funcionar, o que pode, o que não pode no dia das eleições, tanto os candidatos quanto os eleitores. Quem vai explicar pra gente isso agora é o juiz da 2ª Zona Eleitoral, o Anésio Rocha. Ele pode levar a sua cola, né, com a anotação dos candidatos em que pretende votar. Não é permitido o eleitor comparecer na urna com o celular, justamente para garantir o voto secreto. Ele pode manifestar individualmente a sua preferência por qualquer candidato. Não pode haver aquela aglomeração de pessoas com manifestações iguais a determinado candidato. Isso não pode. Não pode, obviamente, a boca de urna, né? Mas a manifestação pessoal, o exemplo do eleitor que vai com a camisa do candidato, isso aí é permitido. Desde que não constate se tratar de propaganda, né? De boca de urna. 18 horas. Tá, então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala, né, do juiz Anésio Rocha, juiz do Tribunal Eleitoral aqui do estado do Amazonas, falando aí o que pode e não pode. Então é bom ficar atento aí para não cometer um crime eleitoral nesse domingo, hein? Importante, não é, André? Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora, se você tem dúvidas sobre sessão eleitoral, zona eleitoral, isso tudo que ele falou, o que pode, o que não pode, gente, é fácil, tá? É só ir lá no site, vamos lá que eu tô procurando, tse.jus.br, tse.jus.br. Lá você encontra todas as informações a respeito das eleições, isso no país inteiro. Tá em dúvida quanto ao horário, zona, sessão eleitoral, tá lá, tse.jus.br.
6h48 em Manaus. 18 horas. Direto para Brasília, Karine. Simbora, partiu Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu. Sempre bom dividir a tela contigo. Boa noite. Então, as eleições... Boa noite. A voz hoje tá ruinzinha, viu? Eita, tá pior ainda, né? Olha a voz. Mas vamos tentar até o final. Vamos lá. Nada, já conseguiu. Tentar não, já conseguiu. E domingo agora, né? Carlão disse que vai conseguir, vai procurar o título de eleitor dele só no domingo. Vamos lá. Você já tá com o seu? Já conseguiu? Eu vou atualizar o título só hoje à noite. Tá certo, então. Agora, seguindo falando de eleições, né, Cadu? A gente já falou sobre esse assunto aqui no 18 horas, que provavelmente teremos segundo turno aqui em Manaus, que é uma tradição. Mas parece que em pelo menos 9 capitais o prefeito já vai ser eleito no primeiro turno. É isso, Cadu? Conta mais pra gente. É isso mesmo, Karine. Segundo as pesquisas aí da Datafolha, Instituto Quest, apontam aí 9 capitais em situação já praticamente consolidada com relação a essas eleições, com o primeiro turno já praticamente definido. Vamos falar de cada um deles rapidamente a gente começa falando... Ok, eu já até sei de uma, Recife. Vamos já falar dele. Primeiro a gente começa falando do Rio de Janeiro, que ele é o principal. Depois de São Paulo, aquela polêmica, aquela brigaiada que tá rolando lá, empate triplo, né? Agora tem Rio de Janeiro do ladinho, já tudo praticamente definido, com Eduardo Paes, do PSD, aliado de Lula, né? Meio ali num pé em cada canoa. 54% dos votos, das intenções de votos, contra Alexandre Ramagem, que está com 22%. Então, 54% é uma margem muito grande aí para Ramagem poder virar esse jogo. Aí, como você disse, Recife tem João Campos, do PSB, P de bola, com 74%, Karime, aliado de Lula, né? E contra Gilson Machado, que é do PL, ele tem apenas 10% das intenções de voto. Ali, consolidadíssimo, né, Karime? Não tem dúvida com relação a isso. Agora tem Salvador, Bruno Reis, União Brasil, está disputando a reeleição. Ele tem 70% das intenções de voto, segundo o Datafolha. O Geraldo Júnior, que é do MDB, tem apenas 6%, que é o segundo lugar nas pesquisas. Então a diferença está muito grande. Salvador praticamente consolidado. Maceió, JHC, que é do PL, está disputando a reeleição. Ele está com uma margem muito larga também de intenção de voto, 80% das intenções. E Rafael Brito, que é o segundo lugar, está só com 10%. Então é outra cidade praticamente consolidada. Tem Macapá, aqui na região norte, aí na região norte, o Dr. Furlan, ele é do MDB, ele está disputando a reeleição, ele é um candidato de centro, ele sempre foi centro, ele está com incríveis 94%, Karime, ele já foi considerado... Quase unanimidade, né? Praticamente unanimidade. Ele já até ganhou o prêmio como de melhor gestor, melhor prefeito do país. E ele quer ganhar ter uma boa votação, uma excelente votação, para tentar se consolidar, projetar o governo, se candidatar ao governo em 2026, com o apoio do padrinho dele, que é o Davi Alcolumbre. Boa Vista tem a Arthur Henrique, do MDB, candidato à reeleição, está com 56% das intenções de voto, contra Catarina Guerra, perdão, do União Brasil, ela está com 19%. Porto Velho, Mariana Carvalho, do União Brasil, ela está com 56% das intenções de voto, e o segundo colocado é o Léo Moraes, do Podemos, ele está só com 11%. Mariana Carvalho, ela foi do PSDB, ela já foi deputada federal, ela era da juventude do PSDB, já sempre foi uma deputada federal muito atuante, e agora está disputando a prefeitura, provavelmente ela leve. São Luís tem o Eduardo Braide, do PSD, com 63% das intenções de voto. Aí tem o segundo lugar, que é o Duarte Júnior, do PSB, B de bola. Ele tem o apoio dos dois, Lula e de Bolsonaro. Porém, ele tem só 21% das intenções de voto. Não tem como virar o jogo para ele, como ele virar o jogo.
apesar do apoio dos dois lados da polarização. E o Duarte Júnior, ele me lembra muito o Marcelo Ramos, quando ele era deputado federal. Ele é um deputado, ele ainda é deputado federal, o Duarte Júnior. Ele é muito atuante, é sempre relator de matérias, mas quando chega na cidade, ele não evolui para disputar cargos do executivo. Engraçado. Tem João Pessoa. É engraçado, é um fenômeno. Acontece, embora seja muito bom em Brasília, mas não é bom na região. Em João Pessoa tem Cícero Lucena, ele é do Partido Progressistas, ele está disputando reeleição, ele está com 49%. A última pesquisa, porque caiu bastante, porque a esposa dele, a primeira-dama Laura Emília Lucena, ela foi presa pela Polícia Federal por envolvimento em facções criminosas e aliciamento de eleitores, né? Mas, porém, todavia, ele está muito à frente do segundo colocado, que é o Rui Carneiro, do Podemos, que está com 14%. O Datafolha e o Quest estão dizendo que é possível que dê primeiro turno por lá. Em Vitória, tem Lorenzo Pasoloni, do Republicanos, está com 53%, e ele vai vencer o adversário do PT, que é o João Kozer, que está com 15% das intenções de voto. Em Florianópolis tem o TikToker, que todo mundo conhece, é o Topázio Neto, do PSD, dedidado. Ele é aliado de Jair Bolsonaro, está com 51% das intenções de voto, contra aí o Marquito, do PSOL, que está com 22,5%. Briga praticamente ganha. Topázio Neto é muito à frente do tempo dele, é um gestor municipal bastante elogiado e é muito atuante também nas redes sociais, principalmente no TikTok. Em Natal tem aí o Carlos Eduardo, meu xará, o do PSD, dedidado, está com 41%, contra Paulinho Freire, do União Brasil, que está com 24%. Lá também, embora ele esteja com 41%, as pesquisas estão apontando que é possível que ele emplaque a vitória dele no primeiro turno. Então são essas capitais que a gente já no domingo, sim, a gente vai ver provavelmente decisão, né, em primeiro turno dessas cidades. Beleza, Cadu. Valeu. Olha só, Cadu, esse assunto, inclusive, você já trouxe aqui pra gente no 18 horas, já conversamos muito sobre isso, que é a questão da violência nessa eleição, que aumentou aí em 130% em relação às eleições anteriores, as eleições, por exemplo, de 2020. Agora, o que chama a atenção é o número absurdo de assassinatos, que somam 14 assassinatos, Cadu. Tem atualização desses números ou parou por aí? Não, Carlão, atualizou e bem pra cima, viu? O Observatório da Violência Política e Eleitoral, que é da Unirio, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez uma atualização até agora, dia 2 de outubro, sobre os casos de violência contra candidatos nessas eleições. E foram registrados 311 casos, Carlão. Desse total, foram 35 assassinatos, Karime, e 53 tentativas de assassinato contra candidatos a prefeito e vereador em todo o país. A maior incidência... 5. Anote. 35 assassinatos. Foram 35 assassinatos e 53 tentativas de assassinato em todo o país. A maior incidência foi no Rio de Janeiro, com 17 casos. Lá, por causa das milícias, o crime organizado, o tráfico de drogas, atuando bastante na política, né, na campanha política, e vem atuando para eliminar os adversários em algumas cidades, principalmente na Baixada Fluminense, Karime. Setembro, portanto, fechou com 149 casos de violência. Violência física, psicológica, sexual, econômica e semiótica, que são aqueles conteúdos gráficos de áudio, vídeo, fazendo difamação de candidatos. Então essas eleições, Carlão e Karime, foram duramente marcadas pela violência. A gente lembra que o TSE, logo no início, fez uma campanha bem grande no combate às fake news, ao uso da inteligência artificial, mas acabou que o rumo das coisas mudou de direção a situação, desbancou para violência junto com fake news e junto com inteligência artificial. Nossa. Carlão e Karime. Cadu, não tá fácil não. Cadu, tem as rapidinhas hoje? Tem rapidinho. Vamos. Destaco rapidamente aí o senador Eduardo Braga, que teve uma boa notícia vinda da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria pediu o arquivamento do inquérito da Polícia Federal, no qual Eduardo Braga foi indiciado por corrupção, no esquema de favorecimento político de lobby, né? Favorecendo uma empresa farmacêutica. E a propina, segundo a Polícia Federal, era de 20 milhões. Aí junto com ele estavam aí os indiciados, o Renan Calheiros e o Romero
Romero Jucá. A gente falou sobre esse assunto aqui nos 18 horas. Agora, com esse obstáculo superado, o Eduardo Braga retoma os trabalhos dele com mais tranquilidade como relator da regulamentação da reforma tributária, que, aliás, ontem o governo Lula publicou no Diário Oficial da União a retirada da urgência constitucional ao projeto de lei complementar 68, que é a regulamentação da reforma tributária. Isso já estava causando um bafafá danado no Senado, Karime, porque quando se coloca uma urgência constitucional, se passar da data, se passar do prazo, os trabalhos travam em todo o Senado e estavam travados durante a campanha. Então estava causando uma queda de braço, uma rusga entre governo e o Senado. Agora parece que isso vai se resolver. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muito obrigada, beleza. Uma ótima votação para você, Cadu. Domingão, hein, Cadu? Melhora a voz, Brasília não vota. Eu voto aqui em Brasília. Né? Não, eu você mudei tem que meu justificar. domicílio eleitoral para cá. Não, mudei o meu domicílio para cá. Entendi. Eu voto então tá na região do Lago Sul, perto do Congresso Nacional. Tá ótimo. Só em 2026. Meu título de eleitor tá aqui guardadinho com mofo. Que nem o do Carlão. Tá bom, Cadu. Obrigada. Tchau. Um abraço. Valeu, Cadu. Até segunda. Você está na Mix, 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Governo federal cria cobrança mínima de 15% sobre lucros de multinacionais. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Obama vai fazer campanha eleitoral para a candidata Kamala Harris. E o próximo comício do candidato Donald Trump vai contar com a presença do milionário Elon Musk. A empresa Mercedes-Benz é condenada em 40 milhões de reais por discriminação e humilhação contra funcionários. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Falta um pouco mais de 36 horas para os eleitores irem às urnas para escolher o prefeito e os vereadores de Manaus. Independente das preferências políticas e eleitorais, é possível dizer que todos os moradores de Manaus querem a mesma coisa. Querem ter uma cidade acolhedora e sustentável. Querem que os recursos dos impostos sejam aplicados nas necessidades prioritárias. Como a maioria dos brasileiros também desejam que os recursos públicos não escorram pelo ralo da ineficiência e da incompetência e também da corrupção. Segurança, saúde, educação, transporte público. Qualidade é o mínimo que se espera dos serviços públicos. Tudo isso depende da escolha que os eleitores vão fazer no domingo. Mas também vai além disso. Depende da cobrança que deve ser mantida ao longo dos dias seguintes à eleição. É um direito e um dever de cada cidadão que os eleitos devem respeitar sempre. 18 horas. 7-1, Karime, agora até segunda, né? Boa noite, um beijo, até segunda. Até segunda. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.